Mais uma vez, a série Caminhos da Bocaina, a gente inicia aqui em São José do Barreiro, Vale Histórico Paulista. Vocês não têm ideia do que está sendo para a gente esse final de semana incrível. Dois professores, produtores de conteúdo, a gente vai contar e mostrar para vocês a experiência de se hospedar numa fazenda do século XIX. Estou aqui com o seu Valdo, proprietário da Fazenda São Francisco, que vai contar um pouquinho para a gente da história aqui da região, da estrada, da fazenda. Sejam bem-vindos aqui à fazenda, tá? A Fazenda São Francisco é a construção mais antiga aqui da região de São José do Barreiro. É a única que é do período colonial. O período colonial foi até 1815 e essa fazenda é de 1813. Então ela foi construída numa época que a coroa portuguesa lá resolveu fazer uma comunicação entre São Paulo e Rio, que não tinha uma comunicação terrestre, né, naquele tempo. Sim. A antiga Rio-São Paulo. Hoje é a rodovia dos Tropeiros, para fazer o caminho novo da Piedade. Então trouxeram umas famílias de Minas, do sul de Minas, para cá, e deram sesmarias para essas famílias. Essas famílias se implantaram aqui na região para construir a estrada, né? Então, essa primeira família aqui da região de São José do Barreiro construiu 4 fazendas, mas por sorte nossa, a Fazenda São Francisco foi a primeira e, além do mais, é a única que ficou no período colonial. Tá? Porque não parece nada, mas é uma diferença muito grande, porque quando você faz uma fazenda dessa no meio do mato, que não tinha nada, Sim. você tem que, em primeiro lugar, achar uma clareira igual essa aqui, que é genial, né? Uma clareira que tem água, em abundância para todo lado, né? Tem sol o dia todo, bate o sol aqui, a casa toma sol, então ela fica, durante o dia recebe muito calor mesmo, né? E chega à noite demora para esfriar, então se lá dentro de casa à noite é quentinho. E durante o dia é bem mais frio também do que aqui fora, porque esse calor que tem feito esses dias, né? Então eles fizeram essa casa, só que eles estavam trabalhando também na construção da estrada. Só que coincidiu do café chegar junto, aí que veio a história, né? E quando o café chegou aqui na região, veio de Resende para cá, eles começaram a plantar café, muito café. O estado de São Paulo descobriu aquela mina, vamos dizer assim, que é a nova mina de ouro, SIC, né? Implantou, adotou o café, né? Ela não foi erguida para o café, então? Não, ela não foi erguida para o café. Quando essa fazenda foi feita, ela foi erguida para ser a fazenda dos caras que tinham as sesmarias para construir a estrada. Certo. Só que o café chegou junto, né? Então o que aconteceu? Que parece que eles fizeram. Essa fazenda, que tinha uma característica mais de fazenda polivalente, principalmente de plantação de fumo, talvez, de colheita de fumo, certo, ela foi adaptada para o café. E como fizeram outras fazendas nos anos seguintes, né, inclusive a Paudar, que é a mais importante, ela ficou sendo uma fazenda mantenedora das outras. Um entreposto. Um entreposto e tal, para plantar tudo e tal, mas fornecer para as outras fazendas que só plantavam. Perfeito. Né? Então ela foi adaptada para o café, mas ela não foi feita para a fazenda de café. Quem foi construído para fazenda de café, diz a história, a lenda, que foi a primeira do Brasil feita para o café, teria sido a Fazenda Paudar, que é aqui do lado. Essas fazendas todas, essa, por exemplo, estava completamente destruída, porque são vários ciclos na história do Brasil, importantes, né? Então teve o ciclo do café, que durou até 1888, né? Então, quando houve o fim da escravatura, as fazendas foram totalmente abandonadas. Todas elas, muitas delas foram hipotecadas para o governo federal. Certo. Foi uma maneira que as pessoas acharam de levantar dinheiro, que eram poderosos, né? Eles conseguiram descobrir que iam ter que trabalhar a partir de um determinado momento. Então eles conseguiram pegar um dinheiro com o governo federal forte e hipotecar as fazendas. Então a maioria delas já pertencia ao governo federal. Né? Entendi. E esses fazendeiros daqui, eles foram embora lá porque a gente chama daqui de Oeste Paulista, de Campinas para lá. Sim. E foram trabalhar com os italianos, que era um programa de governo, né? E os italianos vieram aos milhares, e os de fazenda, os de campo, foram para aquela região, ganharam terras lá, mas esses fazendeiros daqui, que hoje são aqueles paulistas quatrocentões, já estavam lá.
Finalização do ciclo do café, É. aqui virou uma fazenda de produção de leite. Na realidade, com o fim do ciclo do café, essa fazenda, como todas, ela ficou abandonada, ficou completamente abandonada. Aí o que aconteceu? Os mineiros, outros mineiros, né, já 100 anos depois, da região de sul de Minas, Carrancas, Cruzília, Lavras, Luminárias e tal, descobriram essas fazendas e compraram, provavelmente muito baratas, essas fazendas, muitas delas do governo federal, e trouxeram gado para cá, trouxeram as famílias, trouxeram gado, e aí iniciaram no Brasil outro ciclo importantíssimo, que foi o ciclo café com leite. Né? Em que momento a Fazenda São Francisco, seu Valdo, chega à família do senhor? Porque a gente está num ponto aqui não é a frente da fazenda, né? Não, aqui são os fundos da fazenda. Os fundos da porque fazenda. A entrada da fazenda, atrás de mim aqui, se você seguir 1,5 km aqui, você vai dar na Fazenda Paudalho, que era a trilha original. Certo. Provavelmente teria sido até mesmo a trilha que Dom Pedro teria passado quando ele fez aquela famosa viagem da independência, a trilha da independência, né? E não existia nada para lá, porque lá Barreiro não existia. Perfeito. Não tinha nada. Então essa fazenda terminava lá nos limites de onde é Barreiro. Então não tinha estrada. Então provavelmente era essa picada aqui. Né? Eu já sei que inclusive o senhor que fez um trabalho de reflorestamento dessa parte aqui, né? Essas palmeiras imperiais, inclusive, foram plantadas pela família do senhor, não é isso? Pela minha família não, por nós, né? Por nós mesmos, né? Eu e minha mulher, tá pela minha família. Maravilha! Claro. Na realidade, essas fazendas, quer dizer, elas ficaram no ciclo do leite muito tempo, né? E aí a maioria, esses municípios todos, cada um deles, assim, hoje São José do Barreiro, Areias, tinham 50 ou 60 fazendas dessas, né? Porque tudo era de produção de café maciça. A maioria caiu, ou a maioria foi derrubada, né? Porque não era produtivo você ter uma casa desse tamanho, com 24, sei lá o quê, para você manter aquela casa toda. E os fazendeiros de leite são terríveis, eles querem leite, eles querem vaca, né? Já estamos falando no período da vaca. Estão passando ali, ó. Estão passando aí? Estão passando ali atrás. Estão passando ali, pois é. E meu pai, você perguntou, meu pai comprou essa fazenda em 1946, quando eu tinha 4 anos. Meu pai é neto daqueles mineiros. Daquela leva, segunda leva de mineiros. Carrancas, exatamente, que vieram para cá, se implantaram aqui em Areias, né? E compraram várias fazendas, eu acho que eles tinham bastante dinheiro, não sei, e foram comprando tudo, né? E meu pai foi criado aqui na região, né? E depois, então, meu pai fez uma profissão de coisa. Meu pai, inclusive, teve uma profissão terrível, que ele não quis estudar, ele foi ser carvoeiro, imagina. Uau! O carvoeiro são os piores predadores do que os plantadores de café. Porque o plantador de café, ele só vai plantar na terra melhorzinha, que não seja muito difícil. Agora, o carvoeiro não. O carvoeiro, ele vai embora morro acima, onde tiver. Quanto mais grossa a árvore, melhor para ele. Vai detonando tudo. Mas também ele era carvoeiro numa época em que o carvão era essencial. Na época da industrialização, e que todas as máquinas, tudo era carvão. A força motriz era através da lenha. Como nós estamos aqui entre Rio e São Paulo, e tinha a Central do Brasil aqui perto, então era fácil produzir carvão e mandar para lá. Então foi outra devastação da região, foi o carvão. E que ano ele adquire a fazenda? Em 1946. 46. 46. Mas essa fazenda, ela estava assim, em péssimo estado. Vocês vão ver depois lá dentro. Ela estava em péssimo estado. E meu pai nunca se preocupou muito, por vários problemas, inclusive familiares, em recuperar a fazenda. Entendeu? Ele tinha outros interesses, né? E a fazenda foi caindo. Quando chegou em 1982, nós fizemos uma reunião de família, meus irmãos com meus pais, e nós determinamos quem ia ficar com o que aqui na fazenda. E foi determinado para nós que nós ficaríamos com a sede da fazenda. O senhor e a esposa do senhor. E na época ninguém quis. Ninguém quis, é claro, né, porque eles foram espertos, né? Porque, para uma fazenda é uma beleza, né? Uma fazenda, o sujeito quer leite. Era praticamente um fazendo. Não era uma fazenda, tinha que fazer o tempo todo. Mas aí vem a história. À medida que aí nós compramos, a gente na época ganhava bem e tudo mais, então vamos ter uma casa de campo, não tinha luz, não tinha nada. E foi ficando aqui. Aí um dia nós vimos uma matéria sensacional de um cara que se chama Lauro César Muniz, que ele é produtor, faz novela. E nós vimos uma matéria na revista Vogue, quem vai salvar os casarões do Vale.
Aí nós começamos a ler aquela matéria, começamos a nos interessar. Falei, Eliana, eu já sei quem é que vai salvar esse casarão aqui, vamos ser nós mesmo. Porque o Vale Histórico, inclusive, era conhecido por obras de Monteiro Lobato como a região das cidades mortas, Das né? cidades mortas, na década de... bem antes, né? Sim, sim. Talvez na década de 20. Foi o abandono econômico da região. Monteiro Lobato foi promotor em Areias, e ele detestava Areias, né? Então, você imagina um promotor naquela época, um rapaz jovem de 22 anos, né? Noivo lá em Taubaté, apaixonado pela noiva, etc. Tal, e ele detestava. Então ele fez aquele livro de crônicas que foi Cidade Morta, que foi uma das pás de cal para enterrar mais ainda o que era chamado de fundo do vale naquela época, né? Sim. E nós agora estamos recuperando o nome para Vale Histórico e pelo menos é mais simpático, né? Com certeza. Vamos... E aí, Sovaldo, indo mais um pouco na história, o senhor e a esposa iniciaram o processo de recuperação da fazenda. Porque nós começamos a recuperar assim, para manter um pouquinho em pé, né? Mas aí, por causa dessa matéria e por causa de uma série de outras coisas, nós começamos a descobrir, aí vem a história, nós começamos a descobrir a importância dessa fazenda no cunho da história do Brasil, né? Então, foi fazendo um trabalho de garimpar a história. E tem mais, na medida que nós fomos arrumando, se espalhou, né, a notícia, então começou a vir pessoal da USP, pessoal da Unicamp, pessoal das universidades, pessoa de gente, e começou a trazer informações para nós, que nós hoje temos tudo documentado. Então nós temos a parte da documentação da fazenda e nós descobrimos a importância que ela teve na história do Brasil, história do Vale do Paraíba, história de São Paulo, né? Perfeito, então, é uma preciosidade que vocês têm na mão. Então, à medida que a gente começava a restaurar, cada vez ia ficando mais pesado, mais complicado, mas nós deliberamos que não reconstruiríamos nada, nós só iríamos restaurar. Perfeito. Então nós mantivemos tudo dentro do possível. A originalidade dela, né? O que a gente está vendo aqui é exatamente como ela foi erguida em 1813. 1813. Inclusive, na nossa frente está a fazenda, e você vê que a parte de baixo dela não tem as características das fazendas de café, porque as fazendas de café, os porões são baixos, de modo geral, né? Certo. E ela já tem esse porão alto. Por quê? Os porões eram para botar aquelas varas para secar fumo, no primeiro momento, né? Por isso que o senhor acredita que, inclusive, ela foi erguida para a produção do fumo. Para a produção de fumo. A gente tem um pouquinho de documentação sobre isso aí. Porque as fazendas de café, inclusive, tem aqueles pátios para secagem do café, e não é o caso dela. E ela foi feita, como toda a construção colonial mineira, ela foi feita num barranco, né? Ela foi feita em vários planos. Então ela tem uma drenagem de água, ela tem sol, ela tem tudo maravilhoso, né? E a gente aqui, nós estamos aqui num jardim. Esse jardim foi feito aí pela Eliana, a gente está fazendo uns poucos. É um jardim que a gente chama de jardim verde, porque é sombreado, né? Então tem que ser plantas mais verdes mesmo, não muitas flores nem nada, né? E agora está muito seco, claro. Mas a gente foi tentando dar um pouquinho mais de vida, né? Agora, aproveitamos elementos daquela época. Por exemplo, aqui do meu lado, tem duas rodas de moinho que estão, imagina, do inventário da fazenda que foi feito em 1880, eu tenho os livros com os inventários, estão citadas essas duas rodas de moinho. Quer dizer, elas estão aí... Aqui, né, seu Valdo? Porque aqui tinha e tem, né? Tem o moinho, tem tudo. Mas essas rodas estão aí encostadas desde 1880. Senhora. Ninguém nunca mexeu nelas. Meu Deus! Tá? E aqui no jardim a gente está plantando o que pode, inclusive algumas árvores. A gente tem, por exemplo, palmulato, que é a minha paixão, né? O palmulato, aquela árvore maravilhosa que é da floresta amazônica, que se deu muito bem aqui, né? E a gente está fazendo, quer dizer, para pagar a nossa conta, né? Já que papai foi carvoeiro, então a gente está reflorestando, né? Não, e é um espaço espetacular para sentar ali, ficar contemplando, ouvindo os sons da natureza, né? Igual agora o vento passando por entre as árvores. E o reflorestamento nosso aqui primeiro, a gente pegou uma área da fazenda, uma mata nativa ainda, né? E está transformando em RPPN. Hoje em dia está na moda, né? Fazer RPPN. Então a gente está homologando, tem um pouquinho de dificuldade por causa de documentação, mas enfim, tem RPPN. Nós fizemos um reflorestamento, para proteger uma determinada nascente, que tem muitas nascentes. Perfeito. Então nós plantamos uma nascente que tem ali em cima, 12 mil árvores em volta, 12 mil árvores corredor de ali Mata no entorno Atlântica. dela.
E essa nascente é que fornece a água que a gente bebe. Essa água que nós estamos bebendo vem diretamente da mina, né? E fora pomares, né? Nós temos pomares assim com mais de 800 árvores plantadas em toda a volta da fazenda, né? Então, E percebam que a todo momento vocês vão ouvindo os sons da natureza e o som do campo. O galo cantando, as vacas passando ali atrás. Maravilhoso demais. Essa é a experiência de se hospedar aqui na Fazenda São Francisco. E agora o senhor vai mostrar para a gente um espaço ali que para nós, enquanto professores, é espetacular, né? Um verdadeiro parque de diversões de um professor, de alguém que ama a cultura. Então vamos lá, seu Walter? Vamos ver primeiro aqui a sala de memórias. Sala de memórias, tá? Quer dizer, nós a vida toda juntamos documentos, né? Documentos, objetos, o que fosse, né? Sim. Gravuras e tal. Montaram um acervo, Montamos um acervo, E esse acervo foi montado desde sempre. Nós pensávamos em um dia, quando o Paudalho virasse fazenda, Museu do Café, como estava programado, nós iríamos doar isso tudo para a Fazenda Paudalho. E nunca virou, não virou até hoje, não vai virar mais, né? Então um belo dia veio aqui o Sebrae, né? E orientou a gente, vocês têm que fazer uma salinha de exposição, porque fica essa quantidade de objetos aí perdidos. Então nós organizamos aqui e está sempre vivo, porque está sempre coisa nova. Sempre chegando um objeto novo para o acervo. Então vocês vão ver. Uau! Chama-se Sala de Memórias, tá? E então, aqui eu já vi que é um mural que representa as fases da fazenda, né? Como o senhor... Então, essa foto aqui, nós tiramos, era uma foto desse tamanho, assim, de um livro, tá? De um livro de São José do Barreiro. Então é uma foto que está muito ruim. Mas de qualquer maneira ela mostra, fazendo você ver. Nesse pátio aqui, nós estamos aqui nessa sala agora. Nesse pátio aqui não tinha nada, nenhuma árvore, não tinha nada. Então, a gente vê que até lá o morro também fundo, não tinha totalmente nada. pelado. Tinha alguns pés de café ainda aqui, né? Então, isso aqui foi tudo a gente plantou. E essa foto é interessante, porque ela foi tirada, na realidade, em 1929. Nós supomos que foi na inauguração da rodovia Rio-São Paulo. Porque você vê que tinha uma festa aqui, uma quantidade de carros aqui, eles fizeram uma festa aqui, provavelmente se reuniram aqui. Foi quando inauguraram a Rio-São Paulo. E dizem que o presidente Washington Luiz estava nessa foto, mas eu não consigo reconhecer, não tenho a menor ideia. E notem as datas, 1930, vocês devem lembrar na questão histórica do mundo, né? A quebra da Bolsa, 1929, isso fez com que o café entrasse em decadência no Brasil, porque o nosso maior comprador de café era os Estados Unidos. Então, essas datas, elas dão uma cronologia de todo o processo de abandono aqui da região. Depois, essa foto já foi feita quando meu pai entregou a fazenda para nós e nós começamos a restaurar. Ela estava nesse estado, quer dizer, essa parte aqui tinha caído, tá? Isso aqui está lá até hoje, onde estavam as vacas ali. E aqui em cima tem uma construção, lá do outro lado, que na documentação que eu tenho da Promemória, está escrito assim, Casa dos Pretos. Então, era uma residência dos escravizados que prestavam serviços domésticos na casa, que trabalhavam no entorno da casa. Agora, as pessoas perguntam muito, assim, porque tem uma fantasia, negócio de senzala e tudo mais. Nós não temos documentação de senzala aqui. Por quê? Porque a fazenda era muito grande e as senzalas eram itinerantes. Por exemplo, se você estava plantando, colhendo lá onde é São José do Barreiro hoje, a fazenda até lá, não significa que os caras todo dia saem de manhã aqui, 2 horas da manhã, 3 da manhã, para andar até lá, para trabalhar o dia todo e voltar de tarde. Já gastavam uma energia tremenda. Então as senzalas, elas eram itinerantes. Montadas próximo ao local do trabalho. Não tem resquícios delas, né? Então essa foto foi quando nós começamos a restaurar e essa foto de 2008 foi depois que já estava a casa arrumadinha. E essas palmeiras que você falou, imperiais, na realidade não são imperiais, são reais. Eu plantei reais porque a real não cresce muito. E eu queria que as palmeiras aparecessem nas fotos da fazenda, e não aparecesse só aqueles cambitinhos magrinhos, né? E aí, daqui até aqui, o senhor demorou mais ou menos quantos anos para fazer com que ela chegasse? Na realidade, a obra mesmo, a obra pesada mesmo, foi feita em mais ou menos quando chegou a luz, porque nesse ano aqui foi que chegou a luz aqui. Ah, perfeito. Aí nós pudemos começar a restaurar. Então, a obra pesada mesmo durou 1 ano e meio, porque começou com forro, telhado, etc. Entendi. E se vocês olharem para cima, vocês vão ver que é tudo absolutamente original. São essas vigas todas de madeira nobre,
né? Nossa, Que foram todas sensacional. mantidas, a gente não fez nenhuma modificação. Tá? E a obra foi isso. Agora, essa obra... Aqui mostra um pouquinho, essa inclusive, obra 1986, né? Então, é no ano, no ano que eu estava em obra, 85, 86. Nesse ano foi que chegou a luz. Então, em seguida, a gente começou a obra. E aqui dá para a gente ver bem como é que é feita uma fazenda dessas, nesse estilo. É como se fosse uma gaiola de madeira, com as colunas de madeira que são bem visíveis aqui, ó. O cara descascou e são bem visíveis. As colunas de madeira começam aqui embaixo e vão até lá em cima. A casa é toda sustentada pelas colunas de madeira. Esses objetos aqui do lado de cá, estou vendo uma moenda para café. Esse aqui também é outro modelo de moenda para café. O senhor foi adquirindo ao longo do tempo? As pessoas foram doando? Como é que foi a chegada desses materiais? Tudo isso que você falou. Muita coisa a gente achou aqui na fazenda, porque nos porões, à medida que a gente começou a mexer nesses porões, a gente começou a achar coisas nele. Por exemplo, isso aqui é um tacho de fazer comida para escravizado. Você faz comida aqui para 200 pessoas. Ó. Porque a comida era monótona, era tudo misturado, como se fosse um sopão, sei lá. Sim, sim. Então isso tudo era feito de uma maneira fácil e eles carregavam esses tachos. Eu lembro muito dos italianos fazendo polenta em tachos assim similares a isso. isso. E eles carregavam esses tachos para onde estavam as senzalas naqueles dias, né? Entendi. Aqui tem, por exemplo, isso é um lava-pés, a gente tirou lá de cima. Um lava-pés. É um lava-pés. A pessoa pensava que era uma banheirinha, mas não é, só para lavar o pezinho, né? Tá? Aqui, por exemplo, tem o primeiro pilão da primeira igreja de Barreiro. Um dia um padre fez uma reforma lá e jogou fora esse pilão. Nossa. Então alguém pegou lá na rua e doou pra gente, imagina. É super importante. Né? Pois é. E essas máquinas que você perguntou aqui são máquinas de moer café. Essa, por exemplo, é francesa, é Hermès Peugeot. Peugeot Frère. Jogava aqui. Porque a Peugeot fazia muitos esses objetos antigamente. Já o café torrado, depois... Mas isso era uma maquininha de cozinha, né? Isso ficava na cozinha. Porque fazia o café e depois ele caía aqui, então você tirava aqui. Um pozinho aqui já tirava. Fazia todo dia. E esse aqui já é a Fundição Progresso do Rio. E aqui talvez seja uma coisa interessante, que são moedas de troca. Que as fazendas, como não tinham contato com a corte, elas emitiam as moedas próprias. Emitiam as moedas próprias. Essa era do pau-d'alho. Moeda própria. Que valia só entre os donos de fazenda. Sim. Né? Porque os escravizados, na realidade, não tinham como fazer negócio. Né? Aí tem uma porção delas aí, elas estão mais para demonstração. Né? Chama-se moedas de troca. Moedas de troca. E esse oratório aqui, seu Walter? Fala um pouquinho dele pra gente. Esse oratório ele também ele era de uma fazenda vizinha nossa aqui que foi demolida, e também eles abandonaram esse oratório. Imagina, deram para o rapazinho lá em Barreiro e o rapazinho vendeu para minha madrasta, por R$10, sei lá quanto. Né? Quer dizer, essa Nossa Senhora Aparecida não tem nada a ver com oratório, porque isso foi um presente das crianças lá de Aparecida do Norte, que estiveram aqui, nós para agradar as crianças, e ficou bonito até. Mas esse oratório na realidade, meio que uma enganação, porque na realidade isso é uma peça maçônica. Então, porque havia maçonaria, né, em 1800, né? Quem liberou a maçonaria do Brasil, segundo a história, no dia 15 de agosto de 1822, foi Dom Pedro, que era o príncipe regente, né? Então, os maçons eram obrigados a fazer as coisas meio clandestinas. Então, sim, até que houvesse essa liberação de Dom Pedro. Exatamente, que houvesse a liberação e tudo, né? Então, eles tinham os símbolos dele, que é um símbolo conhecido internacionalmente, né? Maçônico, que está aqui, se você quiser olhar de baixo para cima, você vai ver ali. Né? Nossa, olha lá. É o terceiro olho, né? Meu Deus, subliminarmente. A gente tem a impressão que isso é uma peça historicamente bastante importante, né? Em 1870, mais ou menos, depois da Guerra do Paraguai, não sei o quê, a Princesa Isabel vinha muito a Areias, ela com o Conde D. Porque o Conde D era o marido dela, e ele era caçador de raposa na Europa. Então, como aqui no Brasil não tinha raposa, eles vinham para Areias para caçar veado na Serra da Bucaina. E a Princesa Isabel, que não era boba nem nada, ficava hospedada na casa da família Pena. Alguém falou na família Pena ontem aí. A família Pena em Areias, né? Então, isso aqui era um enxoval que eles fizeram para receber a Princesa Isabel. Eram fronhas. Nós temos 8 peças dessas que minha mãe ganhou de presente de casamento, em linho bordado à mão. Né?
Mas foi do enxoval feito para a Princesa Isabel se hospedar em Areias. Imagina que esse artigo foi publicado em 1825, 3 anos após o Grito do Ipiranga, né? Então é um depoimento do padre Belchior, que era o confessor do Dom Pedro, e que publicou o primeiro depoimento contando como é que foi o Grito do Ipiranga. E que de fato não existiu, que a gente Pois sabe é, que não existiu. pois é, aí, mas aqui está contando a história verdadeira. Tá? Se quiser ler depois da diarreia e tudo isso. Aqui ele fala o real grito que não houve. Momento. Porque na realidade Dom Pedro, ele estava vindo de Santos, ele recebeu pelo Bregário uma mensagem da Leopoldina, de Bonifácio, para resumir a história, dizendo, cara, está na hora de você proclamar a independência, porque ela já foi proclamada. Já mandei um navio para Portugal para dizer que nós estamos independentes. Foi mais ou menos assim. E ele só fez uma formalidade. Provavelmente sim, né? Mas enfim, de qualquer maneira tem. E é bacana porque esse livro tem os autógrafos das pessoas que acompanharam o Grito do Ipiranga. E a gente sabe que o João Ferreira de Souza, que era o dono do Pau d'Arco, e um filho de 9 anos, que parece que chamava Francisco, estava no cortejo. Na comitiva. Porque o Dom Pedro passou por aqui no sentido de pegar quem mandava no Brasil naquele tempo era os fazendeiros de café. Sim. Então, fortalecer o passeio dele, então... Dá um fortalecimento político, principalmente. Político para ele. Então, e eles assinaram o autógrafo, né? Os puris eram os índios que ocupavam a região. Os puris é que ocupavam essa região aqui. E diz a lenda que quando morria um guerreiro, ele era enterrado com os bens que ele tinha. E o que um guerreiro puri tinha naquela época? Eram flechas, pontinhos de flechas, etc. Tal, né? E um dia nós fomos aqui, uma pessoa que foi cavucar aqui, fazer um buraco para plantar uma árvore, e nós achamos tudo isso num lugar só. Então nós mandamos avaliar lá em Jacareí, no Museu de Antropologia, e eles disseram que são pontinhas de flecha, todas pontinhas de flecha, que eles amarravam assim num bambu, por exemplo, para pescar, principalmente. E esse aqui são machadinhas, porque eles amarravam com cipó, né? Sim. Machadinha. Então é uma coleção que tem várias por aí. E aqui também tem outras coleções, que relativas a... Não tem muito não, porque não, é muito moderno para nós, da Revolução de 32. Mas houve batalhas por aqui, então a gente achou muitos objetos da Revolução aqui na fazenda. Tá? Então aqui atrás tem aqui obuses, né? Tem estilhaço de granada, tem muita peça. Vestígios de bala ali também. Isso é estilhaço de granada. E aqui é o quê? Isso aí são bala, é obus, é bala de canhão. Isso aí são projéteis de... Projéteis, né? Mas tudo foi achado aqui na fazenda, né? E a gente, quando era criança, não podia pegar isso aqui, que minha mãe dizia que isso aqui explodia na mão da gente. Então a gente via os montes aqui e não pegava. Hoje tem vindo caçador aqui para achar essas coisas. E vão abrir um museu da Revolução de 32 agora. Está programado para Areias aqui, o Eric que está fazendo Sim. isso. Né? Nós temos aí várias outras salas, vocês podem ver também, mas tem um local aqui que é absolutamente especial para nós, historicamente, em todo sentido, pelo esforço. Esse foi um esforço que nós fizemos a vida toda. No Rio de Janeiro tinha um pintor, né, importantíssimo, lá, pintor acadêmico, que se chamava Armando Viana. Certo. Ele foi amigo íntimo do de Cavalcante, aquela coisa toda. E ele era filho de ex-escravizada. A mãe dele foi escravizada, foi liberada com fim da escravatura, e em 1897, imagina, 1897 ele nasceu, fruto do casamento da mãe dele com um português lá no Rio, né? Cara de classe média e tudo mais. E ele foi um pintor precoce, ele começou a pintar aos 13 anos, foi um precoce absoluto. E eu era muito amigo dele, quer dizer, não fazia muito sentido, porque ele era muito velhinho, né? Mas nós éramos muito jovens, mas nós ficamos amigos dele mesmo, da família emprestar ele para nós. Né? Nós vamos para a fazenda ficar uma semana lá, empresta o professor para nós, né? Aí a gente trazia ele, ficava com a gente aqui na fazenda e tudo, era uma pessoa assim, absolutamente maravilhosa. Depois vocês vão procurar Armando Viana, que vocês vão ver o que é a importância desse homem. Bom, aí eu comecei a colecionar quadros dele. Eu tinha muitos quadros dele, assim, colecionava sem nenhum interesse, quadros, objetos. Até que aí ele morreu, tá, tudo certo. Aí chegou o ano 2013, na verdade 2012, chegando em 2013, e que nós queríamos fazer uma grande comemoração relativa aos 200 anos da Fazenda São Francisco. Né?
Então, aí nós decidimos, Eliana, vamos fazer então o Museu Armando Viana. Aí consultamos a família do Armando Viana lá no Rio, as filhas eram super amigas, a filha dele mais velha tinha 99 anos naquela época. Nossa! E então eram super amigas nossas e nos deram, não só nos deram autorização, como também nos forneceram o material do ateliê dele. Meu Deus, Então, isso aqui é o Museu Armando Viana que ele não viu. Mas por que Armando Viana? Por que esse museu? Porque Armando olha, Viana... literalmente arrepiados. Porque Armando Viana ele era afrodescendente, né? Então a gente fazia toda essa cultura da afrodescendência há 30 anos atrás, 40 anos atrás, antes de ser a moda, né? Como é agora a moda, mas nós cultivamos. E foi uma maneira da gente homenagear toda a classe, toda a afrodescendência. Contribuição que foi dada a esse país incrível, miscigenado, sim. E é isso. Por esse homem. Então vocês vão ver aqui, em primeiro lugar, a sala de exposição do Armando Viana, depois a gente vai ver a sala de documentos, tá? Para nós, o Armando Viana é absolutamente importante. Demora um pouquinho para a vista acostumar. Sensacional. Ele pintou durante 80 anos, morreu pintando. Tá? Aqui tem os quadros mais antigos, imagina. Ele faleceu em que ano? 92. 92. Isso aqui é uma aquarela, tem mais de 100 anos. Ó. Aquarela é pintura em papel, né? Uma pintura super frágil. Olha que maravilha, está como se tivesse pintada ontem, né? Da pintura em papel. Ele era um aquarelista de primeira. Você imagina, um pedaço de papel, né? E fazer isso, né? E ele pintava muito também pastel. Pastel é isso aqui, ó. Era um giz especial para pastel. Tá vendo? Ele não perde a cor nunca. Chama-se pastel. Essa de 1940. E fora... e a parte histórica, né? A parte histórica, porque ele era um pintor de religioso também. Os quadros dele históricos são importantíssimos. E vocês vão ver, tem uma fotografia do quadro mais importante dele, um dos mais importantes. E ele pintou a fazenda também, olha lá. Numa das vezes que ele esteve aqui, apenas para vocês verem que é verdade que ele vinha para cá. Então, olha lá, esse quadro ele pintou aqui, na fazenda. Armando Martins Viana. Aí eu falei, professor... Ele escolheu um ângulo também bem diferente. Eu falei, professor, você não vai reclamar não, o senhor que escolheu? Exatamente. Aí eu falei, não, mas pintar a sua casa ali, todo mundo pinta, mas eu quero fazer uma coisa diferente, ninguém pinta, né? Foi o que ele fez. Ali também ele fez. Também é fazenda, outra viagem dele aqui. Essa foi em 81, imagina. Mas nessa época eu não tinha a menor ideia nem de fazer, restaurar a fazenda, nem de fazer Museu Armando Viana, nem nada. Nos anos 80, o senhor começou a reforma em 83, quando chegou a luz, né? Então em 83 não tinha nem luz aqui na fazenda, em 81 quando ele veio, né? Agora tem quadros dele espalhados pela Europa. Esse aqui chegou de Portugal, outro dia, mandado de presente para o museu. Porque agora também tem essa vantagem, tem pessoas que têm quadros de determinados pintores e dão para o museu, porque não querem deixar ir para leilão e tudo isso. Legal. Ele tem uma fase cubista também importante. Esses aí são quadros cubistas. São alguns, o senhor disse que tem um molde aqui dos vitrais da AMAN? É na outra sala. Na outra sala. É na outra sala. Sensacional. E agora isso tudo foi adaptado. Isso aqui a Eliana foi lá para São Paulo fazer curso de instalação de museu. Nós é que fizemos absolutamente tudo. Isso aqui era uma sala, um quarto abandonado, que nunca ninguém fazia nada. E aqui tem um quadro dele, esse quadro aqui, está em todos os livros de história do Brasil. É a chegada de Dom João VI à Igreja do Rosário para o Tedal. Isso aqui é a Rua Uruguaiana. E essa é a Igreja do Rosário. Esse quadro está no Museu da Cidade, lá na Gávea. É a chegada de Dom João VI à Igreja do Rosário para o Tedel. Mas ele pintou os painéis do teto do Palácio do Catete. Teto, aqueles painéis lindíssimos do Palácio do Catete. E ele é o pintor oficial do quadro oficial de Getúlio Vargas. Tinha um quadro de Getúlio Vargas, que é Getúlio Vargas assim, sentado em um monte de livros assim, na mão. O pessoal fala que ele foi antes do Getúlio chutar a Constituição, né? É brincadeira. Mas tá o Getúlio assim, sentado com a mão em um monte de livros. Esse quadro é do Armando Viana. O Museu Armando Viana tem site. Ele
o senhor já falou que ele teve filhos, então hoje está na terceira ou quarta geração Tá. O senhor tem contato com a família ainda? Tem contato com uma neta dele, que é mais minha amiga, que tem uma fazenda lá em Cantagalo, chama-se Fazenda Gamela. É um resort importante. Né? Aqui é meio escurinho, mas enfim. Mas tá bom. Mas é bom que, em primeiro lugar, para vocês verem um pouco a estrutura da fazenda, olha só. Todas as colunas principais são de madeira, isso aqui é ipê canela, e de pedra. Sim. Então eles faziam essa estrutura. Aproveitava o material da região, né? Todo o material da região, porque não vinha nada de fora. Né? Depois eles colocavam as vigas em cima, e em cima das vigas eles botavam forro, que é a peroba do campo, e em cima do forro, e lá do outro lado virava assoalho lá em cima. E entre as coisas que nós temos, que a família doou, por exemplo, assim, paletas, pincéis. Esse material que o senhor falou que veio do ateliê dele. Que veio do ateliê dele. Esse aqui é o autorretrato do Armando Viana. É ele, o próprio Armando Viana. Exatamente, bem jovem, né? E aí tem todos os diplomas que ele ganhou. Por exemplo, aqui foi um diploma que ele ganhou em cerimônia oficial lá no Museu de Arte Moderna, lá no Rio, em que ele ganhou um diploma pelo serviço prestado às artes no Brasil. Olha, tem até um busto aqui em homenagem a ele. E aqui vocês veem as colunas de madeira também. Né? Agora, aqui, aquilo que a gente falou, esse aqui que são os vitrais. Sim. Como é que se faz um vitral desse? Em primeiro lugar, aqui tem o papel celofane. Então o artista faz um esboço em papel celofane. São cenas da história do Brasil. Essa aí, por exemplo, eu acho que é a Batalha de Guararapes. Né? Isso foi feito sob encomenda do Exército. Então, depois fez esses vitrais, uma parte deles está no Rio, no antigo Ministério do Exército, né? Palácio do Exército, e uma parte eu fiquei sabendo agora que está aqui na Academia Militar de Resende, no Salão Nobre, também foi informado. Eu estou precisando saber exatamente o que tem lá, que eu não vi o que está lá, porque são 15 painéis desses. Sim. As pessoas que vieram aqui de Resende agora me contaram que a firma que fez esses painéis quanto tempo atrás? 70 anos atrás, é uma grande firma de painéis de São Paulo e que os herdeiros estão querendo rever a história dele, estão querendo reativar esse contato. Foi por isso que eles foram parar em Resende. Então, vamos lá. Essa sala aqui ficou legal porque foi a única sala da fazenda que nós restauramos, era a última que tinha, estava só cheia de tranqueira, e que nós restauramos com financiamento. Uma firma francesa nos deu um dinheiro, falou, tem esse dinheiro sobrando aqui no fim do ano, eram 20 mil reais, nada assim estrondoso não. Mas você pode gastar. Eu falei, então nós vamos fazer uma biblioteca na fazenda. Aí como essa sala, nós contratamos até um arquiteto e tal, como essa sala estava bruta, nós resolvemos deixar ela bruta. Então, como é que seria essa sala? Para você ver como é que é a estrutura da fazenda. Aqui está a parede de adobe. Está vendo? São os tijolos feitos de adobe, feito de barro. Aquilo é feito à mão, e deixado para secar. Aí depois eles pegam esse tijolo, né, e põem para ajudar a sustentar a parede. E diz a história, hoje em dia se contesta, que a argamassa era óleo de baleia, misturada com palha de arroz, com estrume de vaca. Vocês veem que está tudo aqui ainda. A gente botou esse vidro para a criançada deixar a palhinha de arroz quieta ali. Ó. Mas então tem as colunas, essa coluna aqui e a coluna de pedra. E a coluna de ipê canela, que é a mesma árvore lá do outro lado. Ali. Agora, aqui é uma biblioteca que tem mais livros históricos, né, mais livros de arte, né, e tem a parte da linha do tempo, que para questão assim, pedagógica, funciona muito bem aqui. Porque você vê a história da fazenda, né? Isso que é a parte mais importante. Caminho da Piedade, foi o que o senhor contou lá. Desde 1778, quando foram fundar o Caminho Novo da Piedade, né? Que eles chegaram aqui, os mineiros, né? Os mineiros lá de Pouso Alto, né? E depois as coisas que foram acontecendo. Foi criada a Sesmaria, foi construída a Fazenda São Francisco, lá, cultivo de fumo, né? Depois foi a vilarejo de São José do Barreiro, que foi 7 anos depois da fazenda, né? Aí vem 22 a passagem do Dom Pedro por aqui,
né? O Grito do Ipiranga. Esse aqui, depois foi o inventário do Capitão Mor, que era o dono da fazenda. Saiu um inventário oficial, que nós temos até publicado num livro aqui em cima, com tudo que tinha fazenda na época e tudo. Então hoje a gente tem todas as documentações, né, que tinha na fazenda. Depois veio a Revolução, o fim da escravidão, né, e o início da pecuária leiteira, com os mineiros, outra leva de mineiros chegando aqui de novo, entre eles meu bisavô, né? Meu bisavô não, meu bisavô. Aqui em 46 foi quando meu pai comprou essa fazenda. 83 chegou a luz, que não tinha luz, tinha uma luz assim de gerador, assim, água, pequenininho. E quando nós começamos a restaurar, em 84. Né? Perfeito. Aí tudo veio em consequência. Aí o pessoal começou a chegar aqui de estudos e tudo mais. E começou E a trazer ali é o que a gente vai falar lá em cima, abertura ao turismo, né? 1997. A gente vai contar um pouquinho dessa história, na qual vocês são pioneiros aqui na região. Somos, exatamente. A gente começou em 97 junto com a Fazenda Barra, que foi o Paulo também. Também que é uma fazenda linda que tem ali, depois da Catadupa, né? E aí está em aberto. Então vem vindo as coisas que vieram acontecendo, né? A tal festa dos 200 anos, né, que a gente inaugurou o Museu Armando Viana, né, e hoje a criação da RPPN, que ainda não está pronta, e está aí aberta aqui. E a linha do tempo vai que vai. Vai que vai. Aqui a gente tem umas coisas assim, espetaculares que as pessoas dão para a gente. Você imagina, um livro de fotografia do Rio Antigo, século XIX, Marco Ferrez. Meu Deus. Olha só que fotos. Olha só. Que ano que é essa foto? Eu não enxergo. 1895. Aí, 1895. Olha o Rio, como é que era em 1893, olha só. Nossa. São fotos do Marco Ferrez. Hoje você conhece o Rio, né, por essas fotos. Olha que maravilha. Tudo casa baixa. O Corcovado. Mas não tinha o Cristo ainda. Não tinha o Cristo. Aqui numa delas... Nossa, olha que lindo. Numa delas aparece o aqueduto, aquele que vem lá de Santa Teresa. A pau mulato, não é o eucalipto? Não. É a minha paixão. Isso é a floresta amazônica. Olha, caraca. Isso vai a 40 metros. Nossa, não parece que é de verdade, não. Não parece. A pessoa chega aqui e todo mundo se abraça com ele. E ele tem 3 cores durante o ano. Ele vai descascando, trocando de cor. Aqui, já está descascando aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó, malasqui. Ah lá, aquele ali ainda tá com verde mais forte, mas tá descascando, tá vendo? Nossa, ele parece um dourado mesmo, quando você vai olhando para cima. É amazônico? Floresta amazônica, é pau mulato. Isso aqui tudo é original, tá? Ali o carro de boi. A gente, quando era criança, a gente ia à cidade aos domingos no carro de boi. Sim. Botava 6 bois puxando, né? E aqui, às vezes, vem um grupo maior. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Aí tem toda... A gente bota estrutura. Bota umas mesinhas aqui fora, entendeu? Aí, quando é um grupo grande, a gente aluga as mesinhas com tampa, né? Com barraca, né? Sim, sim. Aí a gente faz aqui E a volta tudo é pomar, né? Esse calçamento aqui, gente, é muito importante, tá? Chama-se calçamento em cantaria. É um sistema português que tem Ouro Preto, tem Rodo Lavradio, tem Paraty, Tiradentes também. Tiradentes tem. Então, agora você imagina, você tá naquele tempo, você tem que trazer nas costas, você trazer uma pedra dessa, não sei de onde, para fazer esse calçamento, né? E isso aqui era tudo calçado. Esse muro aqui não é original, então lá para baixo tudo era calçamento em pedra e cantaria. Porque aí vinha o caminho até aqui. O caminho era aqui. aqui, exatamente. Ó. Agora imagina você, meu pai quando foi prefeito de Barreira, na década de 50, Barreira é uma cidade paupérrima. Ele calçou a cidade inteira, tirou essas pedras daqui, fez paralelepípedo e levou para Barreira. Naquele tempo ninguém ligava, né, para nada, né? Sim. A cidade é toda calçada com essas pedras aqui. Aqui, tá vendo? Dá para vocês verem uma fachada da casa. Sim. Que é tipo uma fortificação, né? É. E olha o muro. E o O muro. muro todo original, todo em pedra, muro de arrimo, né? Então, ó, daqui a 10 dias vocês estão convidados a voltar aqui, ó. Olha como é que vai estar de jabuticaba. Jabuticaba, é isso que eu Ela tava já vendo. deu uma safra, agora vem 10, 15 dias. É só chover.
Na hora que chover, elas crescem e amadurecem. Sim. São as contenções, né? As contenções da Nossa, fazenda. olha, parece realmente um forte, uma muralha de um forte. Não? Essa aqui é a entrada social, vamos dizer assim. Esse portão é inglês, tá? O ferro só entrou no Brasil depois da chegada do Dom João VI. Então, a partir da chegada do Dom João VI, os edifícios passaram a ter ferro e vidro. Então, esse provavelmente é um dos primeiros portões de ferro que entraram no Brasil. E ali é aquele emblema que você viu lá embaixo, né? O emblema do Brasil Colônia. Não tinha coroa em cima. À esquerda o café, à direita o fumo, no fundo as riquezas minerais. Antônio Ferreira de Souza, que foi o primeiro dono dessa fazenda, em 1813, a data da inauguração. Conta um pouquinho sobre como que iniciaram com o turismo. Já são 27 anos recebendo turistas estrangeiros. Vocês foram os pioneiros aqui em São José do Barreiro. Na realidade a gente foi reformando a fazenda, reformando, e chegou uma certa hora, nessas várias crises que o Brasil atravessa, a gente começou a ficar financeiramente um pouco apertado para manter a fazenda, porque a estrutura toda é muito cara, no sentido de estar sempre reformando, estar sempre fazendo coisas, né? Então, um belo dia, eu acho que foi até o Sebrae mesmo que esteve aqui, um pessoal assim, muito competente e tudo mais, e falou, vamos começar a funcionar com isso aí turisticamente. Aliás, na verdade, agora que eu comecei a me lembrar, na verdade foi até o Zé Milton, não foi nem assim. Foi o Zé Milton, que é uma sumidade turística aqui na região, né? Que é o dono da MW Trekking, que veio aqui à fazenda um dia, falou assim, Walter, eu quero almoçar com vocês hoje aí. Eu falei, perfeitamente, vem almoçar, vai ser um prazer. Aí ele se sentou na cabeceira da mesa ali, ele falou assim, Walter, eu vim aqui, essa é a história verdadeira, agora que eu me lembrei em definitivo. Eu vim aqui porque eu sou vice-prefeito e amanhã, segunda-feira, vem uma comissão aqui da Secretaria de Turismo Estadual, porque Barreiro está pleiteando entrar para a estância turística. E eles já tinham vindo 2 vezes aqui a Barreiro e a cidade não tinha sido aceita, porque faltavam leitos típicos. Uma estância turística, não adianta você ter 2, 3 pousadas na praça, não é isso, tinha que ter alguma coisa típica, né? Sim. Então ele estava visitando algumas fazendas para implorar para que a gente abrisse como turismo, porque precisava de gente, né? E o interessante é que a construção aqui se mantém como na época, né? Não, a gente não fez nada, Nada. não fez nada. Aí foi exatamente, aí eu falei, Zé Milton, quando é que é essa história? Para quando que é que tem que funcionar como estância turística? Amanhã. Era domingo à tarde. Tá. É para ontem. Amanhã. Aí ele falou assim, nossa, Zé Milton, mas eu não fiz nenhum curso de turismo, não fiz nada. Eu falei, não. A roupa de cama é toda velha, as camas são velhas, e não sei o que mais aqui e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu preciso isso, nem que seja para você abrir amanhã e fechar depois da manhã. E como é que foi esse primeiro contato com o turista? É. Para Bom, vocês, foi aí- bom, foi gostoso, recebeu como se foi- estivesse em casa, porque foi a gente mara- se sente em casa, viu, gente? Sempre foi absolutamente maravilhoso. Eu sei que nesse dia, por exemplo, a partir de hoje nós somos estância turística. Aí nós ligamos para uma tia, aquele ano, tia Lorena, que ela viajava com um grupo de terceira idade numa van. Sabe? Quando nós falamos para ela que nós éramos pousadas, ela falou assim, reserva o primeiro fim de semana para mim. Quantos quartos tem? Sei lá, não sei quantos quartos tinha na época. Falei, então, nesse fim de semana reserva para nós, imagina. Vocês nem sabiam como cobrar, não, né? absolutamente nada. Aí veio aquele bando de coroa naquele tempo, né? Hoje é tudo senhoras de 60, 70 anos. Veio aquele grupo aqui só de mulher, né? Que foi ótimo. Nós dançamos a dança da cordinha, naquela época era a dança da cordinha, a dança da garrafa. E eu toquei piano, botamos som, foi uma farra. E nós gostamos da brincadeira. E por coincidência... Pegaram gosto, né? Pegamos gosto. E por coincidência,
Aí se espalhou a notícia, Barreiro ganhou. A comissão veio aqui no dia seguinte e Barreiro foi aceito como instância turística, né? Isso se espalhou. E nesta semana o Guia Quatro Rodas ia fechar, era setembro, ia fechar para o ano seguinte, estava procurando locações para indicar, né? E nessa semana o Guia Quatro Rodas veio aqui, imagina. Apareceu aqui, eu sou do Guia Quatro Rodas, fazendo. Aí fizeram uma matéria aqui sobre a fazenda e nós já saímos do Guia Quatro Rodas, que a edição do ano seguinte, 98 parece, saiu em outubro, novembro, né? Sai sempre um pouquinho antes. Então nós já aparecemos no Guia Quatro Rodas. Aí com isso já apareceram os franceses, os primeiros franceses, aquele que deu o pratinho para nós. O pessoal de fora, eles já estavam muito à frente. Estavam muito à frente. Aí o que eu sei foi que a gente de repente começou a receber. Porque o Zé Milton tinha falado, não, Walter, você abre, no dia seguinte você fecha, precisa ganhar essa instância turística, né? Aí eu sei que aí começamos a arrumar a primeira coisa, complicada, começaram a aparecer os estrangeiros. E os franceses, holandeses, etc., são super altos. E as camas aqui eram aquelas camas de pé alto, aquelas camas antigas, né? Você imagina, o cara vinha aqui e não podia dormir, tinha que dormir de perna dobrada. Aí nós tivemos que começar a arrumar para se estruturar, né? Com as camas, imagina, porque, né, como é que a gente fazia, né, para receber. Aí começamos a receber, e aí os turistas, especialmente franceses, começaram a vir, e eles simplesmente adoravam, porque o turista tem um conceito, é diferente do que nós achamos. Você quer ir para um resort, para se hospedar naqueles quartos que tem 2 banheiros, um para você, um para o teu marido, aquela coisa toda. Aqui é um turismo diferenciado, porque é um turismo de experiência. E a sua esposa me falou uma coisa que eu ainda não tinha reparado. Porque o que acontece? A gente já vai mostrar um dos quartos para vocês, mas ela falou assim, a gente compartilha o banheiro o tempo todo. Eu fiquei com aquilo na cabeça e a dona Eliana explicou, olha, você vai num restaurante, você compartilha banheiro, você vai num posto, você vai para a escola, você vai num hospital, qualquer canto que a gente vai... Pega um avião para vir da França para cá, né? Um avião, a gente está compartilhando banheiro, Exatamente. porque aqui são 6 quartos, são né? São 6 quartos para hóspede e 3 banheiros. E 3 banheiros. Então, a cada 2 quartos, os hóspedes... vão estar compartilhando esse banheiro. Normalmente a gente faz assim, às vezes, por exemplo, acontece que 2 casais amigos, a gente bota na mesma ala, porque eles vão usar o mesmo banheiro, entendeu? Uma família com 3 filhos que querem ficar em quartos separados. Então, a gente sempre procura organizar. E nós, na realidade... vocês não quiseram mudar a estrutura, não, nada, né? E nem podemos mudar. Ou você tem uma fazenda antiga, eu tento falar para as pessoas, uma fazenda de 200 e poucos anos com a estrutura dela, que não tem esgoto, é sumidouro, entendeu? Quer dizer, tudo que sai daqui infiltra na terra aqui mesmo, porque já é um sistema de 200 e tantos anos atrás. Então eu não posso, a parte elétrica, eu não poderia mudar. Então o meu conceito foi o seguinte, eu recebo, tudo bem, mas as pessoas que vêm para cá têm que aceitar também um pouquinho as nossas condições. Quer dizer, é hospedar numa fazenda antiga. Isso. E aí com essa história, nós também temos o seguinte, é um sacrifício muito grande para nós, assim, de vida, no sentido de manter essa casa sempre arrumada. A gente com compromisso está sempre aqui, quer dizer, a gente sacrificou muita coisa. Então a gente quer também participar do turismo. Então quando vocês vêm para cá, a gente quer vivenciar com vocês, entendeu? Que a gente quer viajar também. Então já viajamos para Resende, lá para aquele bairro lá de vocês, aí onde vocês moram, etc. Tal. Então a gente viaja com os clientes e é muito bacana, porque para um estrangeiro que vem para cá normalmente, turista, ele quer conhecer gente. É o que os franceses me falavam. Falaram assim, Walter, eu não quero vir aqui para o Brasil para ir comer num restaurante francês, que vai ser pior do que o restaurante francês da França. É óbvio que vai ser. Eu quero para um restaurante que sirva comida brasileira. Comida caseira. Comida caseira. É o que a gente vai encontrar aqui, né? Vai encontrar aqui. É comida de fazenda. Né? Porque nós não estamos aqui a fim de... A gente quer um lugar que seja bonito, e que a gente seja bem tratado e tenha uma comida boa. E essa história de comer compartilhadamente à mesa, que a gente faz, as refeições são feitas em conjunto, o grupo todo, né, junto. A gente marca o horário, todo mundo come junto, etc. Tal. Isso acaba sendo um charme, porque as pessoas conversam à mesa, todo mundo traz vinho, todo mundo compartilha vinho, e as pessoas, nascem muitas amizades daqui, entendeu? Que as pessoas, um casal francês que está hospedado no Rio,
2 dias depois ele já está jantando com aquele casal que ele conheceu aqui na fazenda. Sim, isso é E muito acaba legal. ficando amiga. Aí depois vem um casal aqui, conhece outro casal. Ah, a história da jabuticaba que você falou. Ih, o meu amigo o quer vir Walter, aqui quando né, tiver que jabuticaba. perguntou. Exatamente. Então eu já marco para voltar aqui daqui a tantos dias quando vai ter jabuticaba. Então, e nós participamos de tudo assim de uma maneira muito contente, a gente não muito alegre, a gente não procura oferecer as coisas da fazenda, a gente tem muito atrativo aqui na fazenda. A gente tem, por exemplo, um morro aqui que foram os franceses que descobriram, tanto é que chama-se Morro dos Franceses. Que a gente faz turismo, as pessoas sobem, os estrangeiros adoram, vão até lá em cima, são 930 metros de altitude. Então você sobe nesse morro, lá de cima você vê 360 graus, você vê as duas serras. Vê a Serra da Mantiqueira e a Serra da Bocaina. E você está aqui dentro da fazenda. A gente tem a represa do Funil aqui no fundo também, que a gente faz cavalgadas para lá. Entendeu? Quando ela está cheia, toma banho, a água é super limpa, porque são os rios daqui que estão indo para o Paraíba. Sim. Então estão esperando para entrar. Então isso é água limpa, né? Agora não dá, porque agora ela está praticamente seca. Está seca, é. A gente faz aqui as cavalgadas, a gente tem cavalgadas fantásticas. A gente faz cavalgada do pôr do sol, cavalgada da lua cheia. Então, essa aqui é uma sala de visita original, né? O que ela tem? Você entra por ali, tem um jardim de inverno, né? Aliás, não é jardim de inverno que chama, como é? É um jardim suspenso, perdão. Então você vê que tudo pé direito muito alto, para questão de ventilação mesmo, de manutenção de calor aqui dentro, né? E essas salas, o piso é original, é peroba do campo. Esse piso é o forro lá de baixo. Sim, e lá embaixo tem outro forro para a gente não escutar eles e eles não escutarem a gente. Mas aquele a gente pôs menos para questão de privacidade, vamos dizer assim, né? Mas esse aqui é o piso original. E essas salas, de um modo geral, elas tinham 1 ou 2 quartos, que são chamados quartos de viajante. Quer dizer, viajantes eram as pessoas que só chegavam aqui para negociar, comprar café, mas que não tinham direito de entrar na casa, ter contato com as meninas, etc. Não podia, naquele tempo não podia, né? Então os caras dormiam nesses quartos, tinha um pinico, tinha um jarro d'água, né? Tinha um jarro d'água e tudo, e o cara dormia ali, não entrava na casa, né? Esse papel de parede que tem aqui é um papel de parede, é um guache português original de 1840, que veio de uma outra fazenda aí que nós restauramos e a Iriana aplicou aí. É papel de parede, ó. Olha. Mas é um guache, é desenho guache, é desenho feito à mão, tá? Não sei nem se pode ficar botando o dedo igual eu botei. Pode, não tem problema não. E esse piano aqui? Esse piano, por exemplo, esse piano pertenceu, imagina, ao primeiro cardeal brasileiro. Pertenceu ao cardeal Arco Verde. Ele era bispo em Taubaté, foi promovido a cardeal e o tio da Iriana comprou a casa de porteira fechada, né? E depois, quando ele morreu, a tia da Iriana mandou esse piano para nós aqui na fazenda de presente, que era um piano do cardeal Arco Verde, né? Então, faz favor, faça as honras, por favor. Porque temos um pianista aqui na sala, né? Desde os 7 anos que o senhor toca. Eu estudei piano clássico, né? Quando era criança e tal. E depois eu parei totalmente, né? Fui fazer medicina e tal, parei. E depois, quando chegou esse piano, aí automaticamente nós começamos a brincar com esse piano. E hoje eu toco mais popular, né? Toco um pouco de ouvido, né? Então a gente sempre, no sarauzinho que a gente faz aqui, a gente sempre toca um pianinho, né? Dá uma palhinha pra gente? Você quer que eu toque? Eu quero. É isso aí. Então, quando a gente está, em geral, quando a gente começa a tocar o piano, fazendo um sarauzinho musical, a gente escuta um barulhinho do carrinho, né? Aí chega o carrinho do coquetel, que a gente serve o carrinho do coquetel aqui, que eu vou tomar liberdade. Isso, por favor, vamos trazer. E esse carrinho do coquetel também chega pro pessoal no almoço, jantar? Sempre tem.
Muitas vezes no almoço a gente serve lá fora. Os franceses querem ao ar livre. Então a gente serve ali embaixo das árvores, ali na frente. Nem deu tempo da gente pensar hoje ficou aqui mesmo. Não, aí. mas o tempo tá uma delícia. É uma caipirinha, né? Um caldinho. Esse caldinho hoje é caldinho de mocotó. Ó. É tudo produto rústico, né? E uma caipirinha de limão, né? E uma mandioquinha também aqui do quintal. Mandioquinha frita, né? Aí esse coquetelzinho é sinal que o almoço já vai ser servido daqui a pouco. A refeição vai ser servida. E agora eu estou aqui com a dona Eliana, proprietária da fazenda, em uma das acomodações, né, Eliana? É o quarto 3. Esse aqui é o quarto 3? São poucos os quartos, mas eles, assim mesmo, eles têm número. Quarto 3. Então, o hóspede, quando chega aqui, ele vai encontrar o quê nas acomodações? Então, as acomodações são muito simples. Eu acho que, como convém, é uma casa de fazenda, que, na verdade, aqui não é um hotel fazenda. É uma fazenda que abre para a hospedagem. Então, os quartos são muito simples, já que é um turismo de residência e que as pessoas têm liberdade de usar a geladeira, de ir até a sala e se servir das frutas, do cafezinho que existe. Então, não há necessidade, a meu ver, de você manter esse hóspede isolado dentro do quarto. Televisão existe, não aqui dentro. Aposto como você nem viu a sala de televisão. Nem vi. Então, as pessoas acabam nem indo até a televisão. Então, é um quarto muito simples, a gente procura dar uma boa roupa de cama, um bom colchão, os travesseiros confortáveis. E eu acho que a maior atração do quarto é o lugar para onde ele se abre, que são 2 janelões muito grandes e que se abrem para o jardim lateral da casa. Eu acho que essa é a principal atração. Olha, esse flamboyant, o Valdo plantou, tinha 15 anos. Tá tão bonito. Pena que agora ele fica lindo no fim do ano, né? Dona Eliana, quais são os 3 tipos de passeios que a gente encontra aqui, para quem não vai se hospedar? Isso foi ótimo, Carol, você ter perguntado, porque eu acho que é uma parte assim, mais democrática que a gente utiliza para as pessoas que não quiserem ou não puderem se hospedar aqui, possam conhecer, ainda tem alguma oportunidade para conhecer. Uma delas é a visitação histórica orientada, seguida de um coquetel e de um almoço simples, de um almoço com comida caseira. Maravilhoso, né? Mas é tudo feito aqui, tudo muito sem Nada, incrementações. Então, essa é a primeira atividade, a visitação histórica orientada. Que dura mais ou menos quanto tempo? O almoço. Olha, depende muito do interesse de quem visita, está, né? de quem visita. Mas não dura menos do que 1h30. Sempre há uma coisa bastante interativa, né? Então as pessoas perguntam e a gente respondendo. Quando há um grupinho maior, então todos querem se manifestar e aí acaba a gente demorando um pouquinho mais. O segundo tipo é mais para grupos, até familiares mesmo, porque é visitação histórica orientada, seguida de um café da tarde colonial. Aí tem que ser no mínimo 8 adultos e é mais para grupos realmente. Uhum. E ainda para quem gosta mesmo da parte bem rural de uma fazenda, são os passeios a cavalo, que aí é com seguro, com guia local, o cavalo bem arrumado. Vocês têm que se planejar tudo direitinho, não dá para chegar? Não, é tudo com agendamento, realmente, o passeio a cavalo com 24 horas de antecedência, porque a fazenda é grande, então tem que buscar os cavalos do pasto e trazer, e enfim, arrumar os cavalos, né? Dar banho, etc e tal. E dura em média 2 horas. E é lindo, é um passeio realmente inesquecível, porque aqui esse local é o local no Vale do Paraíba, onde as 2 serras, a Serra da Mantiqueira e a Serra da Bocaina, estão mais próximas. Uhum. Então, quando você sai a cavalo, você vê de um lado a Mantiqueira, do outro lado a Bocaina, e você, é a natureza, você e a serra. Então, realmente é bem tentador o passeio, né? Muito bonito.
muito obrigada. E para você que gostou desse vídeo, venha para a Fazenda São Francisco. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Ah, se todo mundo que viesse achasse isso, nós estávamos, ó, na crista. Mas é sim. Obrigada por Obrigada a tudo. você, Carol. Parabéns pelo trabalho. O florestamento também temos aqui, né? Toda essa área foi preservada. Essa água da nascente Essa vem água- justamente desse reflorestamento. Olha. Nós fizemos o restauro florestal em função de uma aguinha de nada, que a gente não dá nada por ela saindo assim da terra, mas que cresce, abundou incrivelmente essa água, e hoje tem até aqui uma captação dela, né? Uma captação. A gente pode beber direto daqui. Pode beber direto. Fresquinha. Fresquinha. E esse restauro tem, foi em 2000 que nós iniciamos. E até hoje a gente ainda tem mudinha para plantar e para replantar, ainda está ativado. E um detalhe eu acho que é importante, não é só aos finais de semana, né? A hospedagem? A hospedagem, Não. depende de quando você vai vir. Não, depende da programação. Então a pessoa que quer, durante a semana, com uns 15 dias de antecedência, Sim. ela se programa, se comunica conosco e nós nos programamos e estaremos aqui para recebê-los. Então já sabe, vem para São José do Barreiro, vem para a Fazenda São Francisco e venha conhecer o seu Walton e a dona Eliana. Obrigada, Carol. Obrigada Muito a obrigada. você.